Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, hoje iniciando mais um capítulo, o capítulo 12. Então abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Vamos estudar hoje juntos o primeiro parágrafo, que nós vamos dividir em duas partes. O primeiro parágrafo consiste dos versículos 1 ao versículo 12. Hoje nós vamos ler e estudar juntos os versículos 1 ao 7. Diz assim a bendita palavra de Deus: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Jesus ainda estava cercado de pessoas e, como era seu hábito, como era o seu costume, aproveitava esses momentos para continuar os seus ensinos. Jesus ensinava muitas coisas a essas pessoas para que ouvissem a palavra de Deus. Então o texto começa dizendo que muitas miríades de pessoas estavam se aglomerando ao lado dele, e ele então passou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, ou seja, ele direcionava isso para os seus discípulos, não só os 12, mas aqueles que o seguiam e que eram verdadeiros discípulos, né? Mas também no ouvido de todas as pessoas que estavam ao redor. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus continuava ainda a falar acerca, melhor dizendo, dos fariseus e da sua má influência, que Jesus está aqui chamando de fermento. O fermento são os ensinos errôneos, é a doutrina errada dos fariseus. E é interessante a imagem de fermento, porque um pouquinho de coisa errada pode desviar em muito um grupo de pessoas, uma pessoa, assim como um pouquinho de fermento é bastante para levedar, melhor dizendo, uma massa inteira. E Jesus aqui chama esse fermento, que traz para nós a conotação de algo que era podre, algo que estava em decomposição, ou seja, algo contaminado. Esse fermento ele chama de fermento a hipocrisia. Essa hipocrisia era a atitude dos fariseus e atitude geral dos líderes judeus, que faziam as coisas para serem vistos, mas o seu coração não pertencia verdadeiramente a Deus. E isso era uma influência ruim em todas as outras pessoas, porque todos os outros achariam que poderiam agir assim, que no exterior poderiam ter uma aparência de santidade ou de que estão corretos diante de Deus, mas no seu interior estariam em pecado e estariam longe, na verdade, do Senhor e não próximo dele. Por isso Jesus diz, quando afirma isso, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido.
Jesus estava dizendo para que aqueles que estavam ali ouvindo suas palavras pudessem compreender que nada que fosse oculto aos olhos das pessoas e que estivesse apenas no coração daqueles que estavam ali seria oculto para Deus. Nada que não venha a ser revelado e oculto que não deva ser conhecido, porque Deus conhece o coração. Deus conhece o coração daqueles e conhecia o coração daqueles fariseus e líderes que faziam as coisas de aparência, mas seu coração estava longe de Deus. Assim como ele conhecia o coração daqueles que se esforçavam para obedecer o Senhor, mas às vezes falhavam. Esperavam misericórdia dos fariseus e dos doutores da lei, mas encontravam corações obstinados e duros, preocupados demais com a letra da lei, mas despreocupados com aquilo que era mais importante para com Deus. E Jesus continua: porque tudo o que dissestes às escuras, verso 3, será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Não há nada que seja encoberto de alguns que esteja encoberto para Deus, e não há nada que encoberto ou escondido agora não seja revelado um dia. Um dia as pessoas saberão tudo. Um dia tudo será mostrado, revelado às claras. E aqueles que dizem falsamente, que professam falsamente a sua fé em Cristo serão descobertos. Jesus continua então: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Jesus ensina então o temor a Deus. Deus que tudo vê, Deus que vê o coração, Deus que vê e conhece a mente, conhece as intenções do nosso coração. Ele sim é capaz de avaliar o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós sequer dizemos, porque Ele conhece o nosso coração. Por isso, Jesus está aqui dizendo num contexto que Thomas Nelson diz que é um contexto que sugere uma perseguição que viria, e nós sabemos que ela realmente veio ali para o povo da igreja que estava em Jerusalém, como nós vemos ali a partir do capítulo 6, do capítulo 7, melhor dizendo, de Atos, porque o povo seria perseguido por sua fé, depois da morte de Estevão, no capítulo 7. Jesus sabia que haveria perseguição, mas eles não deveriam temer, porque o máximo que eles podiam fazer é tirar a vida. Jesus talvez não estivesse prometendo a vida física, mas uma segurança espiritual. Temam aquele que pode matar e ainda lançar no inferno. Mas é óbvio que os discípulos não deveriam temer esse final de irem para o inferno. Jesus aqui certamente estava se referindo aos fariseus que se achavam melhores, se achavam filhos de Deus, mas que estavam fadados ao inferno se não se arrependessem. Jesus diz: não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Jesus está dizendo que aqueles seus verdadeiros discípulos eram importantes para Deus. E assim como Deus sabia que o animal mais simples, mais humilde, que era vendido para sacrifício, era vendido por 2 moedinhas pequenas, que tinham um valor tão pequeno, e Deus sabia disso, e informa inclusive que os cabelos da cabeça eram todos contados. Deus sabia exatamente quem eram os seus, o que eles faziam, qual era a intenção de seus corações. E Jesus diz: vocês serão protegidos, vocês estão guardados, a sua recompensa está guardada. Jesus diz: vocês são mais importantes do que pardais, vocês são mais importantes para Deus. Deus conhece vocês. Sabe, querido ouvinte, querida ouvinte, quando a gente
pensa que ninguém está vendo nosso sofrimento, nossa dor, o que passamos. Ou talvez você esteja pensando que ninguém vê aquilo que você faz. Saiba que Jesus vê. Saiba que Deus conhece. Deus conhece o seu coração, ou seja, Ele conhece o motivo pelo qual você faz. E nada do que você faz é sem valor para Deus. Paulo disse isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Quando trabalhamos para o Senhor, Ele conhece e Ele vai recompensar. Não temais, Jesus diz, bem mais valeis do que muitos pardais. Nós continuaremos o nosso estudo no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.